Bom dia! Hoje é dia 15 de setembro de 2024. Eu sou o Gelson Vieira. Sou a Carmen Matos, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos num dia que acho que está muito calor no Rio de Janeiro e aqui está melhorando o tempo, né? Tá ficando Então, agradável cada vez está mais. bem agradável aqui. Então, muito bom dia. Lembrem-se todos da sua água para você ter fluidificação dos bons amigos espirituais durante esse momento que você faz a sua leitura do Evangelho junto com a gente, essa reflexão, compreendendo que esse é um momento em que a sua casa tem a visita dos bons amigos espirituais com essa intenção de trazer muito amor, muita paz, muito equilíbrio na sua casa, em que você se propõe a fazer um movimento de equilíbrio para a sua semana. Muito importante esse pensamento que você tenha e essa projeção desse pensamento no seu lar, que é onde nós voltamos no final de todos os dias para recuperar as nossas energias, é onde nós temos o controle de construir um ambiente equilibrado. Então, coloquem a sua água, façam essa vibração de amor. Se tiverem alguma coisa que para vocês seja significativo, um incenso, enfim, façam esse Esse caminho. ambiente, que esse ambiente seja um ambiente confortável, sagrado, como se você estivesse recebendo realmente uma visita. Como você faria? E essa visita sendo muito especial, né? A gente É. tem que se preparar. Então, que nossos mentores estejam conosco em cada um dos lugares em que esteja sendo feito esse evangelho, esse momento, na hora que for. A gente sempre fala de preferência com uma hora, se não pode ser hoje, se você assiste depois, que faça esse um programa Pré-determinado. pré-determinado. Pode ser com a gente, pode ser com vocês mesmos, mas é que tenha esse momento em que a espiritualidade se reúne. Como nós temos que nos planejar, a espiritualidade também tem que se planejar, tem que ter uma horinha para aparecer. Eles não Bom dia. aparecem do nada, sem uma certa Vamos organização. dar aqui um bom dia para essa gente linda que está aqui nos acompanhando, maravilhosas, Maria Eugênia, Opa, que Jupetite, legal! Gustavo, Bela, Leila. Bom Bom dia a dia, todos. bom dia. Antes a gente vai falar hoje sobre o capítulo 23, Estranha Moral, e a gente vai passar por alguns dessas falas de Jesus, que por tradução, por falta de compreensão, a gente agora está fazendo um trabalho de refletir mais profundamente sobre isso. Isso, é um capítulo muito interessante Uhum. que acredito, né, que seja um capítulo mesmo de retirar alguns sentimentos Dúvidas. estranhos, né? E não é Uhum. à toa que se chama Estranha estranha moral. moral. E antes da gente começar, a gente vai fazer aquela oração, né? Convido vocês a fazer com o coração do Pai Nosso e da Ave Maria. Vamos lá? Uhum. Pai nosso Que que estás estais no no céu, céu, santificado santificado seja seja o o vosso vosso nome. nome. Venha Venha a a nós nós o o vosso vosso reino. reino. Seja Seja feita feita a a vossa vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como no no céu. céu. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia nos nos dai dai hoje. hoje. Perdoai Perdoai as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos a a quem quem nos nos tem tem ofendido. ofendido. Não Não nos nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos de de todo todo mal. mal. Ave Ave Maria, Maria, cheia cheia de de graça, graças, o Senhor Senhor é é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres, mulheres, bendito bendito é é o o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Jesus, Jesus, rogai rogai por por nós, nós, os pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nosso nosso desenlace, desenlace, que que assim assim seja. seja. Bom, então a gente está no capítulo 23, Estranha Moral. E uma coisa que o Arthur Valadares, que é um palestrante excepcional, ele sempre fala, se algum ensinamento de Jesus está um pouco estranho, ou é porque nós ainda não conseguimos chegar a esse ensinamento, ou a tradução, em algum momento, ela não foi adequada. O problema não é com Jesus. Então, quando a gente se propõe a compreender o que ele quis transmitir, e aí a gente vai aprofundando com o tempo, quando a gente vai se renovando, se melhorando, essa compreensão
ela se expande. O que a gente compreendia há um ano atrás, a gente hoje tem uma compreensão ainda melhor. E essa estranha moral, ele traz alguns temas que eu vou colocar aqui, como, por exemplo, odiar pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos cuidar, ou cuidar de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. E a gente vai começar por odiar pai e mãe, onde você vai fazer uma leitura maravilhosa. Vamos lá, então. Odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Esse é de Lucas, né? Se tiver escrito aí é porque... Pois é. Pois é. Mas é que tem São Lucas, é São Lucas que fala? Tem um S. Lucas. Olha, eu acho que é o Lucas mesmo Lucas. que virou santo depois, né? Entendi. Então, assim, primeira coisa... você quer falar alguma coisa? Não. Tá. Primeira coisa, essa questão da palavra odiar. Então, lembre que é um linguajar de 2000 anos atrás, no aramaico, em que a palavra, a tradução mais próxima do que acham hoje em dia, era amar menos. Então, se você ama a menos a Jesus do que ao seu pai, né? Então ele quis dizer, se você aquele que não odeia o seu pai, quer dizer, que não ama mais o seu pai do que a mim. Por quê? Porque vão existir ensinamentos do pai biológico, do irmão, do filho, do amigo, que não vão estar condizentes com o ensinamento e esse amor de Jesus. Então, se alguém diz, olha, você deve perdoar 70 vezes 7, você deve compreender. E chega o pai e diz, olha só, filho meu não leva desaforo para casa. Você volta lá e acerta com o mesmo... Ele te deu o quê? Um soco? Vai lá e dá 2 socos nele. Né? Esse ensinamento, ele está fugindo do ensinamento de Jesus, e é o que Jesus quer dizer. Olha, eu vou te trazer ensinamentos, vou levar esses ensinamentos a você com um profundo amor, e entenda que você muitas vezes vai ter que fazer escolhas entre o agir certo, que é essa minha moral que é dada em diversas no evangelho inteiro que a gente está fazendo, ou são aqueles que pessoas muito próximas a você vai estar dizendo diferente. Então esse odiar, ele é no sentido de dizer, olhe os meus ensinamentos vão muitas vezes discordar do que lhes ensina alguém que é muito próximo a você, então você procure trabalhar em dar atenção ao que eu disse, procurar levar ao outro o meu ensinamento com muita amorosidade, né? Então, quando você tem alguém que não está concordando com você e você está seguindo Cristo, você também, por amor, você quer trazer uma luz para essa pessoa. Mas cada um está pronto na hora que estiver pronto, né? Ninguém violenta consciências no ensino a Jesus. Se vocês estão aqui, vocês estão porque vocês tiveram essa opção, vocês podem optar por qualquer outra coisa, mas nesse momento você diz, eu vou trabalhar a minha reforma íntima. Eu acho que também por trás disso tem uma intenção de enfatizar, né, que mesmo as nossas relações com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos maridos e esposas, essas relações, elas são relações da matéria, não é?
ligadas espiritualmente, obviamente, mas o que ele está pedindo, o que ele está falando lembra que você é um ser que vive nessa terra, mas você é um espírito, né? Você é um ser espiritual. Então, o que vem, né? Qual é não é a hierarquia, né? Na verdade, a hierarquia olha para esse pai espiritual que nos proporcionou essa oportunidade de viver na Terra, espíritos na Terra, para aprendizado, para desenvolver o que a gente precisa desenvolver, para liberar o que a gente precisa liberar, nessa realidade com esse pai, com essa mãe, com esses irmãos, com esses esposos, esposas. Mas não esqueça o fundamento, né? O fundamental. E o que você colocou muito bem, de trazer as coisas que você tem que trabalhar, Jesus, nisso que você leu, falou dessa questão de carregar a sua cruz, né? O nosso entendimento do carregar a nossa cruz é toda aquela responsabilidade que a gente está trazendo de atos que a gente fez tanto nessa vida quanto em vidas passadas, né? Essa responsabilidade, ela vem através não de punições, ela vem através de oportunidades de aprendizado, que muitas vezes pode ser pelo amor, que é muito mais fácil de aprender as coisas pelo amor, ou pela dor, né? Então, quando você está caminhando e percebendo essa cruz que você carrega, né? O símbolo da cruz, vamos tirar um pouco esse símbolo do sofrimento e colocar o símbolo aquilo que a gente tem que trabalhar em nós, imperfeições que a gente ainda tem, uma série de coisas. Quando a gente olha para dentro, a gente diz, opa, e olha o opa aí, né? Opa, a gente observa alguma coisa que não está bem por dentro e a gente diz, deixa eu trabalhar isso, né? Então, essa cruz é nesse sentido, né? Eu tenho aqui o próximo, falar dessa questão de abandonar pai, mãe e filhos, que segue a mesmo sentido de não é o abandono físico de um pai, de uma mãe, porque Jesus não falaria disso, mas ele fala com essa intenção de dizer, eu vou estar trazendo certos preceitos morais que irão discordar de muitas das pessoas que são profundamente ligadas a nós. Nós continuaremos amando, nós não abandonaremos, mas nós teremos essa consciência de dizer, eu vou buscar da melhor maneira fazer com que essa pessoa que eu ame compreenda. A melhor lição sempre é o exemplo. Exemplo arrasta, palavras, a gente fala, eu posso falar aqui super bem, mas se eu não estiver exemplificando na minha vida, não me vale de nada. Então, muitas vezes a gente não encontra palavras para, digamos, levar aqueles que a gente ama, até aqueles que não são tão próximos de nós, mas a gente leva por atitudes. Alguém pode olhar e dizer, puxa vida, como aquela pessoa age com serenidade nessa situação, como ela foi justa naquela outra situação, e a pessoa pode voltar para casa com um exemplo, né? Muitas vezes a gente é muito mais visual e auditivo do que, né, ouvindo alguma coisa, alguém dizendo, olha, esse conselho que eu te dou. Olhou aquilo ali, aí você fala, uau, que experiência interessante. E aí no final desse item, ele fala, né? Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno, ou seja, né, o abandonar pai, mãe e filhos. O Espiritismo nos las faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito. Verdade consoladora da qual grande força haurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. E é justamente isso, né? É só uma confirmação do que você estava falando. A gente não
precisa ficar presos nessa nossa realidade física agora, né? Quando a gente está lendo esse capítulo, a gente está olhando para um âmbito muito mais profundo, que Que é essa o é a âmbito ideia. espiritual, Essa é a ideia, da né? gente trabalhar nesse espírito eterno que somos todos nós. E aí tem um outro item que diz: deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Isso, lê essa parte que ela é muito interessante. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que, primeiro, eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. É. Aqui cabe uma explicação que, naquele tempo, quando né, havia, por exemplo, o falecimento de um pai, você tinha que estar presente no enterro e demonstrar muita dor, né? Então era uma questão de muitas pessoas estarem olhando, você ia lá, então seu pai morria e você tinha que demonstrar muita dor para que você fizesse jus à herança. Então era uma maneira que a sociedade tinha da época de dizer, olha, se aquele nem veio aqui no enterro do pai, é que ele nem ligava para o pai. Ele não estava nem aí para o pai. Só que Jesus, ao ver aquela pessoa, ele sabia que a intenção dele era apenas estar presente no enterro do pai para poder receber essa herança. Ele sabia que dentro do coração dele, durante a vida dele, ele não tinha se manifestado como um bom filho. E aí Jesus estava dando a ele uma oportunidade de dizer, olha, né, não falou em palavras, mas entrou na consciência dele e dizer, olha, você até agora não fez esse amor filial e eu não vejo esse amor filial verdadeiro em você. Você só quer ir para buscar a herança. Eu estou te dando uma oportunidade agora, de, embora você tenha tido a vida inteira sem manifestar o amor ao seu pai, e somente agora querer ir no enterro para que seja visto e receba um bem material, eu estou te propondo você, a partir de agora, fazer uma opção pela vida eterna, pelo Espírito que... Então, vem e me acompanha. Então, é muito difícil a gente entender alguma passagem de Jesus se a gente não entende o que Jesus entendia naquele momento. É como naquele caso do atirai a primeira pedra, Jesus dizia, quem não tiver pecado, atirai a primeira pedra. O que ele fez naquela hora? Ele fez a consciência de todos se brotarem, e o cara diz, cara, eu faço isso, deixa eu sair daqui. Nossa, eu faço isso, aquilo, deixa eu sair daqui. E dizem que Jesus escrevia na areia, ele ficava escrevendo, e quando alguém olhava, ele lia o que ele fazia de errado. Então a pessoa saía dali e deixou ir embora. Uhum. Então, essa história, se a gente não coloca para dizer, olha, na verdade era essa a intenção dessa pessoa que foi lá. E o que ele quer dizer mais abrangentemente? Ele quer dizer que a real vida mesmo é a vida espiritual, porque a gente está lá de trás, esse mesmo espírito tendo diversas experiências carnais, por graça divina a gente esquece de tudo, porque consultórios terapêuticos estão lotados só por lembrar de uma vida. Se a gente fosse lembrar de várias vidas, né, seria verdade. muito difícil de trabalhar. Então, graças a Deus, a gente se esquece. E alguém pode também dizer assim, nunca ninguém voltou de lá. Eu sempre argumento com as mais de 10 mil cartas que Chico Xavier recebeu de mães, de filhos que tinham feito a passagem no além, e eu digo, ninguém engana mãe. Mãe não é enganada. Então o filho vinha fazer uma mensagem para essas mães, e era conforto para as mães, e era também mostrar a todos, olha, não me vem dizer que ninguém veio do outro lado. Milhares e milhares vieram. Não diga que a vida acaba aqui. Não né? diga que a vida acaba aqui. Né? Então, a vida real é a vida do espírito. A gente morre, na verdade, quando a gente encarna, quando tiram vários sentidos e percepções nossas, quando tiram a nossa compreensão do que, até
aonde seja a nossa iluminação. A percepção de quem a gente realmente é. Realmente é. Desculpa, meu amor, te interromper. Nada, pode falar. A gente perde muita coisa, mas a gente ganha também muitas experiências, né? Com certeza. Essas experiências sensoriais. Lógico, nós precisamos estar sujeitos à fome para poder trabalhar pelo alimento, a gente está sujeito ao frio a gente está sujeito à dor para se cuidar. Então, nós precisamos desse escafandro, dessa carne, para poder viver experiências únicas. E experiências também agradáveis, né? Opa, nossa, muito, olha o opa de novo aí, né? O opa serve para o bem, serve para alertar a gente de coisas que a gente precisa mudar e serve também para alertar sobre coisas que a gente deve agradecer, né? Você está diante de uma situação muito legal, nossa, gratidão por estar nesse dia bonito, aí você dá uma paradinha para dizer, puxa, sente essa brisa, sente esse aroma, sente essa paz, e a sua ação é o agradecimento, é fazer daquilo uma ação melhor. Estar em estado de gratidão é um estado de exatamente isso, na minha concepção, de se dar conta que estamos aqui tendo uma experiência única, que é, né, acessar tudo isso e estar em estado de gratidão, justamente, nos lembra, estamos aqui temporariamente, e que bom que a gente tem essa oportunidade de sentir aromas, de ouvir pássaros cantando, enfim, mas isso é um eterno gratidão. A Ju Petit falou aqui antes sobre o assunto que a gente estava falando anteriormente, sobre abandonar os pais, mães, ou seja, honre seus pais e a sua mãe, mas ame Deus acima de todas as coisas. Seria isso? Seria isso. Seria. Né? É exatamente isso que a gente está falando. E esse ouvir é dar essa atenção, né? E os pais estão onde eles estão, né? A gente pode, nesse caminho, como filho, e, de novo, esse sistema pai, filho, isso vai mudando, né? Nossos pais não são sempre nossos pais, muitas vezes somos pais de nossos pais em outras encarnações. Então, somos espíritos que trazemos uma experiência muito grande e essa troca, né? O que fala no outro capítulo, essa questão de talento, né? A gente conseguiu uma certa compreensão do mundo, vamos mostrar para o outro, mas sem imposição. Se o outro não pediu e não está preparado, também não podemos violentar a consciência, né? Você quer comentar um pouquinho sobre deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? Sim, e aí que a gente já estava também já falando, mas justamente por dizer que a vida presente, a vida espiritual é a vida real, desculpe de novo aqui, eu fiz um gargarejo, mas ainda não melhorou. Não o suficiente. Não o suficiente. Aparentemente. Então, a vida real é a vida espiritual. Então, quando ele diz, deixe que seus mortos, cuide de seus mortos, quer dizer, aqueles que ainda estão vivos para a vida física, que cuide desse processo de enterro dos mortos, né? De ir lá e, obviamente, sente-se a dor pela perda. Tudo isso é muito justo. Mas entenda que a real vida é a vida espiritual. Então, quem ainda está muito ligado à vida material é que vai estar sofrendo muito com essa mudança de plano de alguém, né, de um plano físico para o plano espiritual. Ou seja, seria como se estivesse dizendo aquele que não despertou ainda. Aquele que ainda não despertou. Então, se você tem a compreensão de que a vida segue e agora os elos de ligação são outros. Então, por exemplo, alguém que desencarnou, é claro que se entenda que esse processo, logo após o desencarne, nos traga tristeza. Existe um caso, vários relatos, que quando Chico Xavier chegava para alguém que dizia, né, o meu filho fez a passagem, e a pessoa chorava,
Chico Xavier somente abraçava e chorava, chorava, chorava com essa pessoa, porque Uhum. era uma situação emotiva que não tinha como ser racional e dizer, olha, seu filho foi para a vida eterna. Aquele momento era um momento de se chorar, era um momento de se lamentar. Mais tarde, quando a pessoa encontra, se está mais em equilíbrio, ela começa a vibrar pelaquele que passou, entendendo que a vibração que ela manda dela para o outro recebe. Então, se de você está saindo dor, aflição, uma saudade desequilibrada, o outro está recebendo no mesmo grau e está gerando uma aflição semelhante. Agora, se você manda, que bom aquele tempo que tivemos juntos, que alegria lembrar aqueles momentos que nós tivemos na praia, no parque, ou juntos comendo pipoca, seja o que for, mas você está mandando uma lembrança sem aquela carga negativa, né? É uma lembrança de amor e vai estar sempre pronto. A pessoa vai receber onde ela estiver, fazendo o que ela estiver fazendo, e vai receber aquela, ai, que coisa boa, né? Eu recebi esse fluxo daquela pessoa. Então ela sabe que aquela pessoa está vibrando para o mundo espiritual, do mundo corpóreo para o mundo espiritual, numa faixa equilibrada. E lá do outro lado ela recebe isso. Então Uhum. né, é como você receber uma mensagem aqui e dizer, olha, tá tudo bem aqui, eu te amo e bola para frente, segue para frente. Você diz que bom. João, que está em Paris, Maria, que está em Portugal, me deu uma ligação rápida, disse que está tudo bem para seguir a vida. Opa, estou tranquilo. Agora, se Maria ligar, mas eu tô com muita dificuldade aqui está muito ruim sem você aqui. Aí você desliga o telefone e fala, caramba, Maria está no maior dificuldade lá. Então, a mensagem da sua ligação com quem fez a passagem tem que ser uma mensagem de equilíbrio e de amor. Sim, porque interfere diretamente, né? E ele aqui tem uma parte que fala muito, que exemplifica o que a gente estava falando anteriormente. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que nos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é o análogo àquele que se vota aos objetos que lhes pertenceram, que ele tocou, e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias, as memórias, né? Uhum. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina, dizendo: Não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Isso, sempre E reforçando. assim, né? E é um conceito muito interessante, porque aqui nos Estados Unidos, a gente, quando alguém faz uma passagem, não existe essa coisa do velório, daquela coisa penosa que a gente experimenta no Brasil. Aqui existe a expressão celebrar a vida. Então, quando alguém que você ama muito faz a passagem, existe é como se fosse uma celebração mesmo de pessoas que conheciam, que gostavam, que amavam aquela pessoa, se reúnem, mas não para chorar, não para dizer, né, o quanto é penoso. Claro que é, cada um tem o seu sentimento, porque somos humanos, a gente ainda continua Claro. sentindo falta do toque, falta do cheiro, falta né, da presença. Claro, mas na verdade, por trás disso, a gente sabe que algo muito maior aconteceu, que É, foi o retorno para a casa original, é. né? Voltou para a casa do pai.
Então, Uhum. é a celebração de que nesse tempo em que a pessoa ficou aqui, ela É. experimentou tudo isso que tinha que experimentar, tudo que já foi pré-programado anteriormente, antes de resolver encarnar, mas que chegou o momento de voltar para casa, e isso é uma celebração. E um detalhe que eles fazem diferente de nós no Brasil, o Brasil normalmente se enterra a pessoa em 24 horas, né? Então houve a dor da perda e dali a 24 horas você está lá, né, levando o caixão com aquela dor, aquela situação toda. Então ainda está em muita dor. E o que acontece aqui? Aqui há um tempo de quase uma semana a passagem, a dor, as pessoas ficam nesse mesmo estado de dor, de perda, mas por passar 7 dias em média, você consegue encontrar as pessoas que fizeram parte dessa vida, que durante uma semana lembraram das histórias. Então, é muito comum você ter quase que um ambiente festivo durante o enterro. Então, um amigo lê passagens interessantes, as fotos são reunidas dos momentos alegres. Cada um traz uma coisa para Cada um traz uma coisa comer. para comer. É um ambiente onde a dor, lógico, existe, mas ela está muito menor. Então, há essa celebração para a vida. Uhum. Eu queria, se fosse dentro, que a gente já está quase, já estourou o tempo totalmente. Oh, meu Deus, que Mas problema. assim, tem uma parte que Jesus diz: vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas a divisão. Uhum. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz, mas a espada. E aí alguém diz: Nossa Senhora, Jesus veio dizer que não veio trazer a paz, e veio trazer a espada. Só que é o simbolismo. O simbolismo é quando a gente tem que, né, cortar aquilo que não serve. A gente está vivendo com coisas que não servem dentro da gente há muito tempo. Né? Quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente precisa, olha, eu preciso separar isso. Né? Ontem eu estava tentando preparar uma picanha e tinha que cortar lá a parte que não servia. Foi um fracasso. Não sei porque que deu errado. Mas eu ia cortando o que não servia. Era o corte. Você chega na sua vida e diz: o que não me serve? Eu vou aos poucos. Não, Jesus propõe o corte. Quando ele diz amai o inimigo, ele diz: olha, não é. Ele não disse: olha, aquele inimigo que você queria matar, vai lá e só dá 20 bufetões. O próximo passo vai ser dar 10 bufetões até que um dia você vai amá-lo. Não, ele diz: amai o seu inimigo. Corta. Eu estou dizendo para cortar. O meu conselho é um conselho de mudança muito grande. Então, ao eu propor isso, eu sei que eu não vou trazer a paz imediata. Essa só vai acontecer quando todos tiverem essa consciência. Então, Talvez ele também queira dizer que né, na questão de não trazer a paz, de não fique prostrado, né? Não fique nessa posição de aceitação com certeza. e faça algo, faça um movimento, né? Ataque essa prostração, ataque essa sensação de eu não posso fazer nada, as coisas são assim, do jeito que são, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer Gabriela. assim, a Gabriela. Então, não fique tão pacificado com situações na vida e faz um movimento, né? Sim. Contra isso. Então, talvez fosse Também também isso. essa Sim, também perspectiva. isso. Ele tinha sabia que ele veio há 2000 anos, ele sabia que eu não vim e logo depois tivemos Idade Média, tivemos Inquisição, tivemos guerra, temos guerra em nome, temos o radicalismo em nome de Deus, e temos diversos segmentos que seguem Jesus, então diversas denominações. Ele soube que ele não trouxe a paz, mas quando cada um encontrar a sua consciência de respeito ao próximo, então a sua forma de chegar ao divino, eu respeito. E aí, quando ele fala não vim trazer a paz, mas a divisão é essa. É justamente isso, né? Sair do bolo, não é? Sair desse bolo comum em que as pessoas não estão despertas, que, né, onde as pessoas estão quase como uns zumbis, né? Fazendo a mesma coisa, sem entrar
no seu inconsciente, entrar nessa sua conexão espiritual e fazer sempre igual, mais do mesmo, e fazer a divisão, ou seja, peraí, escolho fazer um caminho diferente. Para aí, né? Para aí, né? Espera aí. Opa. Então a gente já está chegando nos nossos 35 A Gil minutos. Petit falou, é trabalhar para ser justo e não pacífico. Ah, exatamente. Isso mesmo. Muito obrigado. Então nós agradecemos a todos. Desculpe se a gente não leu todas as colocações, né? Fazemos o nosso melhor. Fazemos, você diz, eu, né? Faço o meu melhor de ler, né? Sim, fazemos o melhor em conjunto, né? Então tenha uma semana maravilhosa, né? Viva essa vida plena nesse amor que Jesus nos trouxe, no que a gente pode melhorar, seja 1% melhor, seja 20%, seja o melhor, o mais melhor que você possa ser dentro da sua... Mais melhor de bom. Nossa, que coisa mais linda. Melhor de bom. Tá bom? Então fiquem com Jesus, peguem a sua água, né, que já está fluidificado com tanta coisa que a gente já falou e com o teu pensamento. E você quer terminar? A gente só agradece a oportunidade de estarmos aqui com vocês, tanto agora, nesse momento, como a qualquer outro momento que seja conveniente, que seja... esse momento seja reconhecido como sendo muito abençoado e que todos possamos sentir essa guiança, essa amorosidade da espiritualidade e que a gente possa aplicar no nosso dia a dia esses ensinamentos de Jesus que foram perfeitamente passados e de acordo com a nossa compreensão. E gratidão por estarem aqui com a gente, que essa água nos abençoe e que todos tenham uma excelente semana. Muita gratidão. Assim seja. E se você acha que esse trabalho é um trabalho que é de benefício para alguém que você conheça, por favor, divida, dá o seu like, faz o seu comentário. Quanto mais você faz isso, mais a gente pode... chegar até mais pessoas, tá bom? Tá bom. Bom dia. Bom dia, boa namastê, semana. boa semana. Tchau, tchau. Tchau.